Irmãos, bom dia a todos, que bom ver a igreja cheia, né? Sinal que há muito interesse nesse assunto e eu espero não frustrá-los muito nesta manhã, né? Quero primeiro parabenizar o Gabriel pela apresentação dele, né? Bem objetiva, bem sucinta. Eu acho que foi uma excelente provocação para que você busque se informar mais a respeito desse movimento extremamente sofisticado, de uma inteligência espetacular para o mal, maligna, né? Mas muito inteligente, muito sutil, né? E talvez você esteja se perguntando como é que isso ganhou tanto território, tantas mentes e corações, e como continua ganhando, né, aqui no nosso país. Parte da resposta é muito simples: dinheiro. Todas essas causas, todos esses movimentos são financiados por organizações, especialmente fundações, que movimentam milhões, bilhões de dólares em todo o mundo. Não sei quantos já ouviram falar aqui de um sujeito chamado George Soros, né? Ele é o fundador da chamada Open Society, que é uma organização, uma espécie de ONG, e ele injeta dinheiro em todas essas causas de minorias ao redor do mundo, especialmente no Brasil. No ano passado, os documentos da Open Society vazaram, né? E nós vimos ali o quanto, por exemplo, os blogs progressistas, Mídia Ninja, Brasil 247, receberam muito dinheiro da parte do George Soros. Todas as causas abortistas, feministas, de minorias, recebem dinheiro, né, da Open Society, da Fundação Ford, da Fundação MacArthur. Ou seja, a gente está lutando com gente muito inteligente e muito endinheirada. Portanto, toda atenção é pouca, né? E a ONU também, né? Tem a ONU também, que tem todas as diretrizes, principalmente da área de educação e saúde. Todos os comunistas soviéticos foram para lá, estão trabalhando lá até hoje, então não tem surpresa nenhuma. Todo esse projeto, né, de um governo global, único, centralizado, padronizado, isso se encontra lá na ONU também, né? E é curioso, né, não sei se você se perguntou também, mas peraí, a gente está falando de comunismo, socialismo, né, aquela coisa que a gente aprendeu na escola como economia planificada, né? Isso é bobagem, isso nunca existiu. Nunca existiu. A diferença entre o socialismo e capitalismo é livre mercado, é o lucro, é o burguês, e o socialismo é a economia planificada nas mãos do Estado. Nunca existiu isso. Quem ensinou isso para a gente foi um professor socialista. Eles quiseram ensinar dessa forma. Nunca existiu. Basta ver quando a União Soviética entrou em colapso, praticamente no dia seguinte surgiram os bilionários russos. E de onde surgiram esses caras? Eles sempre atuaram injetando dinheiro no movimento comunista soviético, né? E o comunismo, ele é um movimento mundial, ele não está atrelado ao país, ele não está atrelado à nação, né? As nações não são atores no cenário internacional, como a gente também aprendeu na escola. Ou seja, todos nós aqui fomos doutrinados de uma forma ou outra, ninguém escapou disso, né? Os comunistas sabem desde a década de 20, quando o Lukács e o Gramsci surgiram, que eles não podem controlar a economia. Isso é bobagem, o mercado é algo incontrolável. Então, o que eles pensaram? Então, vamos controlar todo o resto, vamos controlar a mídia, a educação, vamos controlar o comportamento e deixa a economia rolar solto, a gente está de olho, né? É daí que surgem os fenômenos Odebrecht da vida, né? São os grandes capitais injetando dinheiro em projetos de poder totalitários, marxistas, né? Então você pensa que marxismo, essa coisa de luta de classe, de operário, de economia planificada, você tem que estudar tudo de novo, você tem que mudar tudo e ler tudo que o Gabriel recomendou nesta manhã para se reciclar. Mas, pois bem, meu assunto obviamente não é esse, mas tem um gancho com o que o Gabriel falou pela manhã. Por quê? Nós temos visto há um fenômeno muito recente, uma chamada onda conservadora. Não sei quantos já ouviram falar dessa expressão. Na verdade, eu botei entre aspas porque os marxistas também sabem
que o brasileiro, principalmente, ele por natureza, ele é conservador. Ele ainda está muito apegado aos seus valores da tradição, da família, da igreja, né? Então, eles sabem o quanto é difícil quebrar isso. Eu já ouvi, né, que para as projeções, por exemplo, da ONU, o aborto no Brasil já tinha que estar aprovado há pelo menos 10 anos. Segundo eles, a gente está atrasado 10 anos ou mais, 10 a 15 anos, em termos de avanço progressista dessa causa. Mas, pelo menos aí, né, nos últimos 5, 6 anos, nós temos visto essa chamada onda conservadora. O que eu me refiro, né, quando falo em onda conservadora? Uma série de publicações, uma série de páginas do Facebook, blogs, de gente que tem falado outra coisa, tem falado algo muito diferente do que nós temos ouvido nas universidades, nas escolas, na mídia, no jornalismo de grande massa. Então você tem esses perfis de Facebook que são obviamente muito patrulhados, muito censurados. Você tem uma série de publicações de autores que até 10 anos atrás ninguém no ambiente universitário havia ouvido falar, ou se havia ouvido falar, só tinha bibliografia em língua estrangeira, e se ousasse citar isso nas suas monografias ou teses, tinha que ser cortado. Então, havia pouca projeção desses pensadores, né, no ambiente universitário aqui. Você tinha que citar Marx, você tinha que citar outros tantos, teóricos de Frankfurt. Mas se você fosse citar Roger Scruton, Russell Kirk, o que esse negócio está fazendo aqui? Né? Primeiro que para o camarada conhecer esses autores já seria um negócio assim extraordinário. Citá-los, então, nenhum orientador de tese, monografia, o que quer que seja, se aventuraria a apadrinhar esse projeto. Não rolaria, simplesmente não rolaria. Se você experimentasse na faculdade de pedagogia falar mal de Paulo Freire, você não conseguiria avançar, porque ninguém iria ousar ser o seu orientador, e outras coisas semelhantes, né? Então, a pergunta é, o que a gente pode surfar nessa onda conservadora? Ou seja, o que a gente pode pegar disso? O que é bom para a gente? Como é que os cristãos interagem com essa literatura, com esse pensamento? O que é esse pensamento conservador? Muito bem, eu tive que fazer algumas opções para hoje, né? E a minha opção foi a seguinte: eu vou, talvez como o Gabriel fez, né, partir das fontes primárias, ou seja, eu vou citar bastante os autores conservadores. E eu escolhi alguns nessa manhã para a gente trabalhar. Estão aí eles, né, não sei se vai dar para ver direito, né? O primeiro ali à esquerda é o Russell Kirk, o livro A Política da Prudência, lançado pela editora Realizações. À direita é o Roger Scruton, tem 2 livros dele, Como Ser um Conservador, que é um livro mais recente, e O que é Conservadorismo, que é um livro um pouquinho mais antigo, da década de 80, mas que foi só recentemente traduzido aqui no Brasil. Os outros são João Pereira Coutinho, que é um português, que publicou esse livro chamado As Ideias Conservadoras, explicadas a revolucionários e reacionários. E, por fim, o David Koyzis, que já foi citado aqui, é um livro de um cristão, chamado Visões e Ilusões Políticas. Ele tem um capítulo dedicado ao conservadorismo, né? Então, se você puder, os outros livros a gente infelizmente não tem à disposição, mas o do Koyzis, se você puder levar um livro nessa manhã, eu recomendo muito que seja esse. Eu quero começar com uma provocação, né? Eu não sei quantos viram um vídeo desse distinto senhor que se intitula Pastor, chamado Henrique Vieira, que na verdade é um militante do PSOL, né, alguém ligado ao Marcelo Freixo diretamente, né, é um militante do PSOL, um partido anticristão, mas que tem um pastor nos seus quadros. Olha só que interessante, né? Muito bem, ele fez um vídeo que bombou aí, né? Muita gente comentou, eu mesmo me aventurei a comentar detalhadamente esse vídeo, e ele abre o vídeo com estas palavras: nem todo evangélico é um conservador. Existe um setor fundamentalista, extremista, e aí ele continua, né? Primeira coisa, a gente já vê de cara uma estratégia que foi mencionada aqui na palestra anterior, que é o esvaziamento do significado da palavra. Ele em nenhum momento do vídeo define o que é conservador, mas o que ele já faz aqui, e às vezes isso passa sem que a gente perceba.
ele já trabalha um significado desta palavra por meio da relação dela com outras duas palavras que já estão muito deturpadas. Quais são? Fundamentalista e extremista. Ou seja, por associação, por proximidade, você já ligou a palavra conservador a uma postura fundamentalista, que o Gabriel disse muito bem, está muito relacionada aos homens bombas, né, os jihadistas, né, ao invés de ser aquele que tem fundamento, que tem raiz, né, que tem sólidas convicções. E extremista também é uma palavra que já foi muito deturpada no seu significado. Então pronto, ele já conseguiu fazer o estrago a que se propôs. O conservador, ele é extremista, ele é fundamentalista, ele é mau, ele é fascista, só faltou isso, né, no vídeo. Então veja, essa é uma estratégia muito usada no marxismo cultural. Se você quiser saber sobre o marxismo cultural, uma das estratégias mais inteligentes e mais eficazes está na área da linguística. É o quanto eles privilegiam o significante, ou seja, a palavra em si, conservador, feminismo. Eles idolatram essas palavras ou esvaziam completamente o significado delas. Essa é uma estratégia muito utilizada. Bom, a pergunta é, ele está certo, ele está errado? Bom, se você pegar a frase do Henrique e simplesmente fizer uma experiência, ou seja, constatar no mundo dos fatos, ele está certo, nem todo evangélico é um conservador. Se isso é bom ou ruim, a gente pode entrar no mérito da questão. Mas nem todo mundo que se diz evangélico é conservador. Deveria ser? Então a gente tem que explicar o que é ser conservador, coisa que ele não faz e não interessa fazer. Ele quer ligar tudo que é conservador ao extremismo, ao fundamentalismo, né? Então essa é a nossa proposta nessa manhã. Entender o que é este movimento chamado conservadorismo e ver se há algum tipo de conversa, de diálogo entre o conservadorismo e a cosmovisão cristã, a fé cristã, tá? Esse é o nosso objetivo. As origens históricas desse chamado movimento conservador, do movimento conservador moderno, estão neste homem aí, que é o Edmund Burke, que é o que dá o nome ao instituto que nós anunciamos aqui no intervalo, né? Como vocês podem ver, ele viveu ali no século XVIII, bem pertinho da chamada Revolução Francesa. E foi exatamente esse momento histórico da Revolução Francesa que despertou em Burke, né, um pensamento que foi, ao longo depois da história, caracterizado como pensamento conservador. O que Burke enxergou no seu livro chamado Reflexões sobre a Revolução Francesa? Ele viu naquele movimento francês uma quebra tão grande com a continuidade histórica, com a tradição e com os pilares daquilo que sustentava a até então sociedade francesa, que ele se levantou contrário a esse movimento. Não que o absolutismo francês, né, a monarquia francesa, não tivesse falhas, não tivesse problemas, mas ele viu na expressão revolucionária uma quebra tão grande com aquilo que já fazia parte da história, que ele disse: opa, peraí, a gente está virando a mesa de uma maneira tal que vai causar muito problema, vai trazer muitos prejuízos. E não é que ele estava certo? Como é que terminou a Revolução Francesa? Né? Com um banho de sangue, todo mundo, cabeças rolando, todos os dias praticamente, né? Massacres em nome de uma racionalidade, de um projeto humanista, né? De uma ideia de uma sociedade perfeita. Então vamos apagar tudo, vamos mudar o calendário, vamos enforcar o último padre nas tripas do último nobre, né? Coisas dessa natureza. Então Burke se levanta mostrando o quanto essa ruptura com a continuidade histórica seria prejudicial para a sociedade francesa, e ele estava absolutamente certo nisso. O interessante é que Burke não se articulou inicialmente como as ideias de Burke, né, não foram articuladas ou não desembocaram inicialmente numa expressão político-partidária. Na verdade, o pensamento conservador iniciou exatamente o contrário. Eles não queriam saber de uma manifestação política, de uma manifestação no parlamento. Não, foi simplesmente uma atitude, um pensamento, uma espécie de filosofia. Mas eles perceberam que não haveria como você beneficiar a sociedade e discutir
os rumos da sociedade se não se articulassem politicamente. Daí que nascem os chamados partidos conservadores. Na Inglaterra você tem um, no Brasil você teve um, né, uma sólida tradição conservadora no Brasil imperial, você tinha o Partido Conservador representado. Então é curioso isso, né? Então quando a gente fala de conservadorismo, inicialmente a primeira ideia não deve ser a expressão política, né, ou até mesmo partidária, mas sim, como nós vamos ver daqui a pouquinho, uma atitude, uma disposição, um temperamento conservador. Tá? Então essas são as origens, muito rapidamente. O que é conservadorismo? Então, e aí a gente já começa a esbarrar na dificuldade da resposta, né? O Bruno Garchagen, que é um autor de livros, tem canal no YouTube, né? Ele escreveu o seguinte: talvez a maior dificuldade que um conservador tenha é definir o que é conservadorismo, porque não há um conceito único, e os autores que refletem sobre o pensamento conservador tentam evitar uma definição curta ou fechada e, com isso, restringir a própria compreensão daquilo que o conservadorismo é. O João Pereira Coutinho chega a abrir o seu livro, a primeira frase do livro dele é: não há conservadorismo, não existe conservadorismo, existem conservadorismos, porque cada sociedade, cada momento histórico vai exigir um pensamento conservador característico. Isso não significa que não existam princípios conservadores que são vistos em todas as expressões do conservadorismo ao longo da história e nos países onde ele realmente encontrou expressão. O que o conservador ele se nega a fazer, num primeiro momento, é sistematizar o seu pensamento, é formar uma cartilha muito delimitada, uma doutrina. Por quê? Porque isso vai ligar o conservador a um movimento ideológico. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Os conservadores, muitos deles, não enxergam o pensamento conservador como uma ideologia, por não haver essa sistematização do seu pensamento. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui 3 definições de conservadorismo, de 3 autores distintos, e vocês vão ver como elas variam muito entre si. A primeira delas é de Michael Oakeshott, que tem um ensaio clássico, né, sobre ser conservador, e ele diz o seguinte: ser conservador é uma citação que você encontra direto nos livros sobre o assunto. Ser conservador é preferir o familiar ao desconhecido, preferir o tentado ao não tentado, o fato ao mistério, o real ao possível, o limitado ao ilimitado, o próximo ao distante, o suficiente ao superabundante, o conveniente ao perfeito, a felicidade presente à felicidade utópica. Então aqui é uma questão de opções, de preferências, né? Segundo é João Camilo de Oliveira Torres, um brasileiro, que escreveu o seguinte: conservadorismo é uma posição política, olha só como é que a coisa já mudou, que reconhece que a existência das comunidades está sujeita a determinadas condições, que as mudanças sociais, para serem justas e válidas, não podem quebrar a continuidade entre passado e futuro. Isso é uma coisa muito importante para o conservador. O passado, as tradições, o presente, mas a ligação disso com o futuro. Então, o conservador não é um imobilista, não é aquele que odeia mudar as coisas, não tem nada a ver. Ele pensa no futuro, mas de uma maneira prudente, de uma maneira que essas mudanças sociais sejam testadas, sejam justificadas para o bem das comunidades que compõem o organismo social. Roger Scruton, né, ele já coloca a coisa em outros termos. Olha, conservadorismo é a filosofia, percebeu? É preferência, é uma expressão política, é uma filosofia. Então é uma filosofia do vínculo afetivo. Estamos sentimentalmente ligados às coisas que amamos e que desejamos. Proteger contra a decadência, ou seja, contra a ruptura, né, contra a quebra. Sabemos, contudo, que tais coisas não podem durar para sempre. Enquanto isso, devemos estudar os modos pelos quais podemos conservá-las. Aqui é uma palavra-chave. Durante todas as mudanças pelas quais devem inevitavelmente passar. Ou seja, a mudança é algo esperado. Tá? E até aqui tá bom. Então, vocês vejam como é difícil. 3 conservadores dando 3 definições, cada uma indo para um canto diferente, tá?
Por que isso? Isso é proposital, né? O conservadorismo ele surge em momentos históricos específicos. A sociedade na qual ele deve fluir e ganhar corpo, ela tem particularidades que devem ser reconhecidas, não é um projeto formatado, ideológico, portanto. Tá? Próximo passo nosso aí da obra do Russell Kirk, né, Política da Prudência. Ok. Ele constata o seguinte, que o cenário político-intelectual nos últimos 3 séculos, ele traz um conflito entre 3 posturas. Então eu quero começar a definir o que é o conservadorismo a partir dos seus contrastes, né? A partir da oposição a ele. Ou seja, o que o conservadorismo não é. Tá? Que posturas são essas? A postura reacionária, e para muitos, né, popularmente, o conservador é sinônimo de reacionário, de retrógrado. A gente vai ver que também é uma obra do marxismo cultural colocar esse significado sobre a palavra conservador. Não é verdade. Então nós temos a expressão reacionária, o chamado progressismo ou revolucionarismo, né, a postura progressista ou revolucionária, e a postura conservadora. É isso que nós queremos ver, então, a partir daqui. Quem são os reacionários, então? Os reacionários, né, diz Kirk, que é aquele grupo que tem uma visão idealizada do passado. Tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é maravilhoso, tudo que merece ser falado, está no passado. Né? Então ele idealiza o passado. Normalmente ele romantiza o passado. É o passado idílico, é o passado paradisíaco. Ou seja, o que ele faz? Ele, na verdade, ele pega, nós vamos ver, ele pega o que o revolucionário pensa a respeito do futuro e inverte, dá uma volta, né, de 180 graus e joga para o passado. Tudo que é bom está no passado. Eles não querem saber de mudança alguma, né? Eles querem deixar tudo como está, forever and ever, amen. Né? É isso que eles querem. Né? O Scruton, então, ele vai mostrar isso no livro dele, o que é conservadorismo, dizendo o seguinte: para o conservador mesmo, o passado, longe de ser idealizado, olha só, ele não é paradisíaco, ele não é perfeito, ele não é lindo, maravilhoso. O que é o passado para o conservador? É o reservatório do capital de experiências da sociedade, que permite aos homens preservar no presente as tradições mais profundas que emergiram naturalmente e que sobreviveram ao teste do tempo. Ou seja, aquilo que foi bom para gerações passadas, que foi sendo testado ao longo do tempo e foi visto, olha, isso traz frutos, isso traz benefícios, isso o conservador luta para manter no presente, fazendo as necessárias adaptações e mudanças para que as próximas gerações recebam aquela tradição para o seu tempo histórico. O conservador não fica, o que era bom era o império, que lindo, mas tinha muita coisa boa do império, mas ele sabe que não pode simplesmente pegar o passado e transplantar para agora como ele era, né? Mas sim que nós devemos olhar para o passado como esse reservatório de tradições positivas, boas, que tem durado. E se tem durado, poxa, é sinal que vale a pena, né, mantê-las ao longo da história. Então esses são os reacionários. Quem são os revolucionários? Quem são os marxistas culturais? Né? Quem é essa turma que perturba o nosso juízo hoje? Né? Eles são norteados por noções abstratas acerca da natureza do homem e da sociedade. Ou seja, eles teorizam de gabinete. Eles acordam de manhã dizendo: eu tenho uma boa ideia que vai fazer todo mundo feliz, o mundo vai ser melhor, os unicórnios passearão sobre arco-íris, né? E jogarão cheiros de flores sobre toda a espécie humana, e eles vão trocar as suas armas por brinquedos, os homens bomba vão abraçar as pessoas, sabe aquela coisa assim, que olha que lindo, vamos tocar Imagine nas praças públicas até o pessoal, né, pedir para trocar de música. Então são noções abstratas sobre a natureza do homem e da sociedade, se voltam de forma ideológica contra as instituições e os costumes. Foi o que foi visto na primeira palestra, contra a família, contra a igreja, né? Acreditando que a revolução, ou seja, essa quebra, essa ruptura com o passado, com as tradições, é o melhor meio de se implantar as mudanças necessárias. E como vimos, essa revolução não é mais a revolução das armas, do paredão, dos gulags, mas é a revolução das ideias.
do discurso, né? Tudo que nós vimos na primeira parte. Novamente, o Scruton, no seu livro O que é Conservadorismo, diz: a valorização do presente e daquilo de bom que existe nele, que foi sendo construído e reformado através dos anos, se completa com a indisposição, ou seja, com a indisposição do conservador. O conservador não quer saber disso. Saber de quê? Planos e esquemas que põem em causa as conquistas existentes para substituí-las por promessas fabulosas e imprevidentes em nome de um futuro improvável. Utopias, né? Projetos de poder utópicos. O conservador ojeriza isso, e ele combate isso com todas as suas forças. Bom, talvez você já esteja tentando fazer aí as pontes, né, com um pensamento cristão. Poxa, isso aí acho que tem a ver, né, com o cristianismo. O cristianismo não quer romper com toda a sua história. A gente está vendo a influência do marxismo cultural querendo fazer isso, né, querendo diluir a nossa história, esvaziar a nossa história, como se tudo apontasse para o novo. Não, vamos fazer um país novo, uma sociedade nova, tudo é novo, rompendo com tudo que já foi visto até aqui. O conservador ele reage contra isso. Foi essa a reação de Burke contra a Revolução Francesa, né? É essa postura e atitude de um conservador. Então já vimos o que o conservadorismo não é. Ele não é utópico, ele não é voltado para um futuro improvável e utópico, nem tampouco ele fica romantizando e idealizando o passado. Basicamente, ele é um homem do presente, mas que olha para o passado e percebe as suas tradições, percebe o tônus, o tecido social que foi construído ao longo de séculos, e à luz do que ele vive no presente, ele já começa a testar reformas ou opções de mudanças. Aquilo que não é bom, obviamente, não interessa conservar, nós temos que mudar, projetando isso para o futuro também de uma maneira prudente, lenta, inicialmente em comunidades locais, para depois isso crescer, né? O conservador não gosta desses projetos nacionais, né? Coisas discursos do tipo, não, vamos fazer um Brasil novo, um país assim, assim, assim. Não. Vamos fazer um bairro diferente? Ok, vamos testar isso aqui? Poxa, agora vamos testar isso na cidade? Ah, legal. Vamos ver isso como, né, as cidades em volta, se é um conglomerado urbano, como é que elas trabalham essa proposta, essa iniciativa? O conservador pensa assim, primeiro de maneira local, né, para testar aquilo e depois ampliar aos poucos as iniciativas, né, que serão propostas. Como eu disse no início, o conservadorismo não é um sistema, não é uma doutrina, mas ele tem princípios. Eu quero trabalhar alguns desses princípios aqui a partir da obra do Russell Kirk. Ele trabalha 10 princípios conservadores na obra dele, nós vamos, se tanto, chegar a 5 aqui, né? Não vai dar tempo de ver mais, né? E eu quero sempre que você procure fazer essa ponte. Será que isso conversa? Será que esse princípio trava algum diálogo com o que eu penso como cristão, o que a minha fé, o que a minha cosmovisão, melhor dizendo, diz a respeito do mundo? Eu selecionei o primeiro princípio, que diz o seguinte: o conservador acredita que há uma ordem moral duradoura. Ele crê em princípios morais, válidos, eternos, noção de certo e errado. Cristãos creem nisso, não é verdade? Eu espero que creiam, né? Mas um conservador, ele não precisa fundamentar esse princípio na noção bíblica, por exemplo, de um Deus que diz o que é certo ou errado. Então nós temos um diálogo com a cosmovisão cristã, mas talvez não um fundamento bíblico necessário para sustentar esse princípio. Compreenderam a diferença aqui? Não é que todo conservador diz que essa ordem moral está alicerçada em Deus. Não, ele não precisa dizer isso. Mas o cristão tem que dizer isso, tá? Vamos ver o que essa ordem moral, qual é a repercussão dessa ideia de uma ordem moral permanente e duradoura para o convívio social, né? O Kirk vai ilustrar esse princípio da seguinte maneira: uma sociedade em que homens e mulheres são governados pela crença em uma ordem moral duradoura, por um forte senso, saiu errado aí,
Saiu errado? Não. Senso, né? Está escrito senso? Senso, ok. É que no meu que está errado. Um forte senso de certo e errado, por convicções pessoais de justiça e honra, será uma sociedade boa, seja qual for o mecanismo político utilizado. Você vê que Kirk está saindo da esfera político-partidária e está falando de uma disposição, de uma atitude, de um pensamento conservador. O Roger Scruton mostra como isso acaba refletindo, acaba repercutindo na esfera econômica, por exemplo. Olha só que situação interessante desse livro dele chamado Como Ser um Conservador. Engraçado que a setinha está apontada para a direita, né? Mas deixa eu falar. Não sei se, acho que foi proposital isso. Um mercado pode fazer a alocação racional dos bens e serviços somente onde há confiança entre os integrantes. Ou seja, as relações econômicas são, em primeiro lugar, baseadas na confiança. Você sabe que o Brasil é um país de eternos desconfiados, não é verdade? Você tem que provar que você é você mesmo, você tem que provar que você não tem ficha criminal, você tem que provar que você não roubou o seu carro no Detran, você tem que provar que você é um cidadão de bem. Eles sempre desconfiam de você. Isso é uma herança cultural terrível, por isso que a gente tem burocracia nesse país, né? Então, só pode haver mercado onde há confiança entre os integrantes. E a confiança só existe onde as pessoas assumem a responsabilidade por seus atos e se tornam responsáveis por aqueles com quem negociam. Em outras palavras, e aqui vem o ponto central, a ordem econômica depende de uma ordem moral. Olha só que interessante. A ordem moral sustenta uma boa economia, uma boa ordem econômica, relações, transações comerciais baseadas na confiança e naquela certeza de que eu empenhei a minha palavra e o outro também vai cumprir a sua palavra, é uma ordem econômica que flui de uma maneira muito natural, não necessita da intervenção do Estado ou de outros entes, que querem controlar tudo. Uma experiência rapidinha aqui, um parênteses rapidinho, que eu ouvi. Um sujeito foi da Índia para a Holanda, não sei se fazer um curso ou viajar, e passando ali por uma fazenda na Holanda, de gado leiteiro, tinha lá uma banquinha na frente da fazenda com as garrafinhas de leite e um lugar para você depositar o dinheiro, só. Não tinha vendedor, o dono da fazenda não estava lá. O que as pessoas faziam? Pegavam a garrafinha de leite e depositavam o valor naquela caixinha ali. Ele ficou maravilhado com aquilo. Falei, como é que pode? Não é possível. E levou essa experiência para o país dele, onde num grupo de discussão com outras pessoas, não só indianos, mas, enfim, colegas de outros países, um camarada levantou-se e disse o seguinte: se fosse eu pegava o leite, a banquinha de dinheiro e, se bobear, a vaca, ou as vacas. E aquilo incomodou tanto ele, que ele foi estudar a respeito e viu que, principalmente países de raiz protestante reformada, eles têm muito em conta essa relação de confiança que evita, por exemplo, o sujeito da fazenda ter que colocar alguém para trabalhar naquela banquinha de leite e cobrar por isso, o que levaria ele a fazer o quê? Aumentar o preço do leite para poder pagar aquele empregado. Todos perderiam com essa falta, com essa quebra de confiança. O pastor Jonas Madureira, que estudou na Alemanha, conta isso também. Você entra lá no transporte público com o seu ticket, não tem fiscal nenhum, mas ai de você se for pego sem ticket. E todo mundo compra o ticket, todo mundo está lá com o ticket na mão. Porque se alguém começar a burlar essa regra de confiança, o que vai acontecer? Eles vão ter que colocar fiscais, cobradores, vão ter que pagar esse sujeito, vão criar burocracia estatal para sustentar isso, consequentemente o preço da passagem vai aumentar, aí você tem os movimentos de minorias que vão reivindicar descontos, vão reivindicar gratuidade, e vai acontecer o quê? Vai sobrar mais para as maiorias opressoras pagar no transporte público. Vê onde é que essa coisa vai dar? Onde é que ela começou? Na quebra de uma relação de confiança, na perversão da ordem moral, que sustenta uma economia mais fluida e barata. Segundo princípio, o conservador adere aos costumes, à conservação e à continuidade. Acredita no princípio da consagração pelo uso. Numa palavra, tradição. Essa é uma palavra que a gente precisa explicar um pouquinho mais. O
Russell Kirk elabora melhor isso, dizendo o seguinte: ordem, liberdade e justiça são o resultado, né? Está assim? São o resultado de séculos de experimento, reflexão e sacrifício. Ou seja, a tradição importa, o que a história construiu importa. O grande e misterioso grêmio da raça humana obtém, pelo uso consagrado, uma sabedoria muito maior do que qualquer mesquinho raciocínio privado de um ser humano individual. É o intelectual que teoriza de gabinete e levanta tendo uma boa ideia, né? Muito melhor do que tudo que a sociedade construiu até então. Ele quer mudar tudo, né? O que o Kirk está dizendo? Que a raça humana, as agremiações humanas, as expressões de grupos sociais, ao longo da história, ao longo dos séculos, construíram um fundamento muito mais sólido do que esse cidadão, né, normalmente de Brasília, né, que é a ilha paradisíaca lá, né, ele acorda de manhã achando que pode mudar o mundo, né? A história mostra que não é bem assim. Novamente, o Scruton, ele diz que as tradições surgem e exigem respeito onde quer que os indivíduos procurem se relacionar com algo transcendente. E essa é uma palavra muito preciosa para o conservador. Não estou falando necessariamente da fé num Deus único, salvador, pessoal, que se manifestou na Bíblia, mas uma ideia de uma ordem superior, de uma ordem transcendente, né? A noção, obviamente, de Deus está embutida nisso. Quem é esse Deus? Obviamente, o cristianismo tem muito mais a falar a respeito disso. Mas veja, as tradições surgem em clubes, sociedades, na vida local, na religião, nos costumes familiares, na educação e em toda instituição em que pessoas são postas em contato com seus semelhantes. Elas surgem de maneira natural, elas não surgem por imposição, né? E surgem nesses núcleos pequenos da família, da igreja, do clube. Por isso que o marxismo cultural ele quer romper esses vínculos de lealdade locais. Por isso que ele ataca a igreja, por isso que ele ataca a família. É por isso. Se ele quebrar esses vínculos locais e que fazem a gente se relacionar de maneira mais próxima um com o outro, ele consegue avançar no seu projeto de poder coletivo. Ainda o Scruton, no outro livro, Como Ser Conservador, ele diz: as tradições sociais importantes não são apenas costumes arbitrários que devem sobreviver ou não no mundo moderno. São formas de conhecimento. Contêm os resquícios de muitas tentativas e erros, conforme as pessoas tentam ajustar a própria conduta às das demais. Ou seja, isso é feito no relacionamento, na convivência entre as pessoas. Você vê, isso aqui é bom, isso aqui deu certo, vamos preservar. Isso aqui já deu errado no passado, isso aqui é ruim, então vamos mudar, vamos reformar isso, ou vamos deixar isso para trás. Isso só se faz no convívio social e em unidades organizacionais menores, né, como a igreja e a família. E por fim, o João Pereira Coutinho, no seu livro As Ideias Conservadoras, ele também fala sobre tradição, todos eles falam, né? Dizendo que as tradições não são relíquias que guardamos na gaveta por mero gosto estético ou idiosincrasia pessoal. A gente não está apegado a elas só, olha aqui meu negocinho velhinho, né, que eu tenho que guardar. Elas são nossas porque se tornaram nossas, elas surgiram em nosso meio de maneira natural. E o fato de continuamente as termos considerado vantajosas e valiosas permitiu que as legássemos de geração em geração, como se fossem uma herança coletiva. Até aqui está bom. Então, perceba que é fundamental nós percebermos isso. Como cristãos, os cristãos são muito apegados às suas tradições e deve ser assim, né? Deve ser assim. A tradição litúrgica, a história da igreja, tudo que já foi conquistado, né, com grande sacrifício, com martírio, pelo derramamento de sangue dos nossos irmãos na fé. Então isso faz parte do nosso imaginário como cristãos. Veja, não necessariamente você tem que se afirmar um cristão para defender isso, mas acho que todo bom cristão deve manter isso em mente na sua atitude, na sua conduta. Próximo princípio: os conservadores são disciplinados pelo princípio da imperfectibilidade do homem, ou seja, o homem é imperfeito.
Qual é a doutrina bíblica que sustenta esse princípio? Pecado original. Então o conservador precisa sustentar isso? Não necessariamente. Existem muitos deles que não são cristãos, mas que sustentam esta imperfeição intelectual do homem, colocando isso na conta de outra coisa, não do pecado original. Mas os cristãos sabem que a raiz da imperfeição humana, de toda e qualquer imperfeição humana, é a sua queda. É a queda lá no Jardim do Éden. O Kirk diz, o Kirk era um católico, inclusive, a natureza humana sofre irremediavelmente com certas falhas, sabem os conservadores. Por ser o homem imperfeito, uma ordem social perfeita jamais pode ser criada, que já exclui toda a mentalidade revolucionária, de criar sociedades perfeitas, normalmente às custas de muita morte, como foi o comunismo no século XX, e da desagregação e quebra do tecido social, como nós vemos no marxismo hoje. Os ideólogos que prometiam a perfeição do homem e da sociedade converteram grande parte do mundo do século XX em um inferno terreno. Em nome da construção do paraíso, na Terra, eles fizeram um verdadeiro inferno, mais de 200 milhões de mortes aí. O João Pereira Coutinho diz o seguinte: somos imperfeitos, intelectualmente imperfeitos. Você vê que ele não põe a conta dessa imperfeição lá na doutrina do pecado original. Ele diz que o homem simplesmente não é uma constatação. Ele não pode ter todo o conhecimento de todas as coisas. Não é possível isso. Então ele é intelectualmente limitado, imperfeito. Não porque tenhamos nascido livres e nos encontremos aprisionados em toda parte, como disse o Rousseau, mas porque a complexidade dos fenômenos sociais não pode ser abraçada, muito menos radicalmente transformada rumo à perfeição por matéria tão precária, ou seja, a inteligência humana é precária, ela não tem condição de transformar tudo, de ter todo o conhecimento, de propor soluções para tudo de maneira utópica. O reconhecimento da imperfeição intelectual humana convida assim o agente conservador para uma conduta humilde e prudente. Essa é uma palavra-chave para o conservador: prudência. Vamos fazer as coisas de maneira lenta, gradativa, observando os seus efeitos e não radicalizar e virar a mesa. Amém? Deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui. Eu tenho mais 2 princípios, eu vou só enunciá-los para a gente poder avançar, tá bom? Quarto princípio: os conservadores estão convencidos de que liberdade e propriedade estão intimamente ligadas. Liberdade do indivíduo, não como os liberais ou libertários entendem essa liberdade, isso é importante. O conservador não vê na liberdade um valor supremo. Essa liberdade ela é equilibrada por valores como autoridade, ordem. Então, se em algum momento histórico houver necessidade para que toda a comunidade tenha liberdade, de você limitar uma pequena liberdade de um elemento ou outro, ou de uma iniciativa, o conservador vai fazer isso. Não de forma ditatorial, autoritária, mas de forma que toda a comunidade desfrute dessa liberdade, ou desfrute dessa ordem, por meio da, privação, por meio da redução de pequenas liberdades, para que a ordem seja sustentada. Então, é isso que o conservador pensa. O libertário não, na liberdade, o mercado tem que ser livre de tudo, nós temos liberdade para tudo. Não é bem assim para um conservador. E a noção de propriedade privada é algo muito caro e precioso também para o conservador. Ele é um adepto do livre mercado, porém, ele sustenta que o livre mercado pode sofrer ações regulatórias em nome da ordem, em nome do bem-estar da sociedade, tá bom? Podemos pular essa do Kirk aí. Vamos para o próximo slide 30, próximo princípio. Isso tem fundamento bíblico, que eu acabei de falar. Quando você vê lá nos 10 mandamentos, não furtarás, isso já parte de um princípio que você só pode furtar aquilo que é do outro, que pertence a outro. Quem trabalha muito bem isso é o Wayne Grudem, num livrinho azul fininho que está ali na banca, que é a economia, Cosmovisão cristã da economia. É um capítulo precioso só sobre
esse mandamento, o não furtarás, como ele mostra que isso é a base de toda propriedade privada, de toda relação de troca, de todo livre mercado que o conservador defende. O último princípio, os conservadores defendem comunidades voluntárias, da mesma forma que se opõem ao coletivismo involuntário. O que são as comunidades voluntárias? As pequenas comunidades, clubes, associações, a igreja. Ele gosta dessas coisas miúdas, pequenas, com quem você pode trocar, com quem você pode conversar, com quem você tem afinidades, né? Ele não gosta de projetos megalomaníacos que diluem todos, né, numa massa de manobra, né, num coletivismo forçado, como fazem os socialistas, né? Podemos passar para o slide 32, por gentileza, Vinícius. Ok. Aqui eu quero começar a fazer umas pontes com o pensamento cristão por excelência. Isso é chamada cosmovisão cristã. E o personagem que eu escolhi para isso foi o Abraham Kuyper, né? Acho que muitos já sabem aqui, foi primeiro-ministro da Holanda, fundador lá da Universidade Livre de Amsterdã, um homem de uma atuação tremenda em vários campos do saber humano, e foi um dos grandes responsáveis pela consolidação do chamado movimento neocalvinista, que tratava o cristianismo não apenas como aquela expressão de fé individual, aquilo que você faz quando ora, quando vai à igreja, quando lê a Bíblia, mas como uma visão de mundo completa. Ou seja, para Kuyper, o cristianismo, ele tem algo a dizer sobre as artes, sobre política, sobre ciência, sobre tudo na vida. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas, né? O ponto fundamental é esse: se Deus criou tudo, nós temos o que dizer sobre tudo, absolutamente tudo. Então, lugar de falar de política é na igreja, sim. Essa história, a igreja não fala de política, fala sim, segundo a cosmovisão cristã. Fala sobre sexualidade, fala sobre família, fala sobre economia, fala sobre tudo isso, fala sobre arte. Igreja é lugar de falar sobre essas coisas, sim. Porque se a igreja não falar, sabe quem vai falar? É o professor universitário que gosta de Paulo Freire, né, que gosta de Gramsci. É ele quem vai falar. E a gente está aqui, não vamos falar disso, não. É bobagem, pô. Falem de acordo com a visão bíblica. Comprem o livro do Kuyper, Calvinismo, e leiam o livro. Comprem o livro do Coises, comprem o livro de Cosmovisão Cristã. Tudo está ali para a gente falar de maneira apropriada como igreja. Né, o Gabriel tocou nisso, né? Quanto mais você abafar o discurso da igreja, quanto mais você se infiltrar na igreja para perverter o seu discurso, mantendo a igreja só como aquela instituição da fé privada. Não, tudo bem, vai lá no seu cultinho, tá legal, mas não vem falar sobre aborto aqui não, porque isso é uma questão de saúde pública. Não é. Isso é uma questão de visão a respeito da vida, a respeito de tudo isso, né? Um parêntese aqui, um manifesto. Então, olha só que interessante. O Kuyper dialogou muito com os princípios conservadores. O Kuyper não era um conservador com todas as letras, tanto que ele teve que, na Holanda, fundar um partido novo. Existia o Partido Conservador na Holanda, mas ele tinha discordâncias, ele fundou o Partido Antirrevolucionário. Então, o Kuyper fundou um partido. Então, mas pelo menos 3 pontos aí de contato, de diálogo entre Kuyper e os princípios conservadores. Quais são eles? A realidade da lei natural, dessa lei moral, dessa lei transcendente, que nós acabamos de falar, primeiro princípio conservador. A existência de um governo que tem que ser limitado, não é verdade? Por quê? Quem é que governa as nações? São anjos? Não, são homens falhos, né? Pecaminosos. Então, o próprio Estado tem que ter mecanismos de controle, freios e contrapesos, para que não se torne uma ditadura, um autoritarismo, né? Quem pensa que o Brasil é democracia, também está enganado. Você tem que rever tudo que você já estudou, porque nós estamos vivendo um autoritarismo, um marxista nesse país já muito avançado, mas muito avançado. E por fim, o terceiro ponto é a liberdade do indivíduo. Kuyper trabalhou esses princípios e muitas vezes Kuyper citou o Edmund Burke, que nós mencionamos aqui no início da fala. Então, existiam pontos de diálogo bem próximos entre a cosmovisão cristã de Kuyper e alguns princípios do conservadorismo. E o segundo aí também do Kuyper, né? Tem ok, é isso aí.
Kuyper analisou certos temas em suas obras que os conservadores também falaram muito a respeito desses assuntos. Quais são? A revolução, você se opor à mentalidade revolucionária, a tradição, que acabamos de ver, e, por fim, essa noção de reforma. Reforma aqui não é reforma protestante não, tá, gente? É o quanto daquilo do presente tem que ser reformado para garantir o futuro, sempre olhando para o quanto essas tradições foram úteis, benéficas e boas para aquela sociedade. Então, essa ideia de mudanças paulatinas, graduais, estudadas, pensadas, sempre levando em conta a tradição. É com isso isso que eu chamo de reforma, e que Kuyper chamava também de reforma. Então, veja que a gente já está criando aqui oportunidades de conversa, né? O cristão, o conservador, que não necessariamente é um cristão ou tem que ser um cristão. Um resumo até aqui, meus irmãos. Então, o que a gente viu? Que o conservadorismo ele é abrangente, ele não pode ser reduzido a certas fórmulas e não é necessariamente sistematizado. Ele é, em primeiro lugar, antes de ser uma expressão político-partidária, ele é uma disposição, um temperamento, uma atitude, né? Um estado da sua alma. E o conservadorismo ele é bastante cético, ele rejeita, na verdade, essa natureza humana perfeita, ele sabe que os seres humanos são imperfeitos e rejeita esses projetos abstratos e grandiosos que são próprios das ideologias, né? Projetos de poder, principalmente, visando a uma felicidade utópica. Então, a pergunta que eu faço a partir de agora é essa: o conservadorismo é uma ideologia? Até aqui parece que não, né? Até aqui parece que a gente tem defendido exatamente o contrário, não é. Porém, alguns conservadores e o único autor cristão, confesso, que nós vamos mencionar hoje aqui, que é o David Koyzis, eles trabalham num outro sentido. Quando eles falam de conservadorismo político, então veja, não é só a disposição conservadora, mas é a atuação política do conservadorismo, a expressão política da atitude conservadora. Alguns conservadores vão dizer que o conservadorismo é sim uma ideologia, porém um tipo diferente, especial de ideologia. E por que esse ponto é importante? Por que pensar em ideologia é importante? O Russell Kirk vai mostrar que o conservadorismo não é ideologia. A visão dele é que o conservadorismo é uma disposição de caráter que nos move a lutar pela restauração, preservação das verdades da natureza humana, da ordem social, levadas pela tradição, e rejeitar todos os esquemas racionalistas apresentados pelas diferentes concepções ideológicas. Para o Kirk, a palavra ideologia significa fanatismo religioso. Todo ideólogo ele é um religioso. Nós vimos aqui Gabriel mostrando essa raiz religiosa do pensamento marxista. O Kirk detectou muito bem isso, né? Pode pular o outro, passar para o próximo. O João Pereira Coutinho, isso. Nessa obra que a gente já mencionou, ele vai dizer que o conservadorismo aqui leia-se conservadorismo político, a expressão política dele, é também uma ideologia. Só que, olha só como é que ele trata. Será uma ideologia que, ao contrário das rivais, ou seja, dos reacionários ou dos revolucionários, tenderá a emergir, a aparecer, a se organizar, quando os fundamentos da sociedade estão ameaçados. Não será uma ideologia ideacional e ativa, como é o marxismo cultural, ou seja, ele não trabalha ativamente na mudança social, mas o conservadorismo, como ideologia, ele é reativo. Ele só aparece quando ele detecta o perigo. Perigo, marxistas culturais, opa, vamos reagir, vamos nos organizar e vamos agir. Talvez isso explique a chamada onda conservadora no Brasil, né? Perigo, só que eles já foram acionar o sinal de alarme de perigo bem tarde, né? Como o Gabriel enfatizou aqui. As universidades já estão tomadas, né? O avanço dessas discussões já está ali, né? A 100 por hora, agora que lembraram de só o alarme de perigo. Mas, antes tarde do que mais tarde ainda, né? A gente vê essa organização, essa reação
dos ideólogos conservadores. É aí que então o conservadorismo desperta. Ele acorda, digamos assim, do seu descanso para reagir contra posturas revolucionárias, né? Então, se ele é uma ideologia, o que isso representa para nós como cristãos? E aqui tem um alerta muito importante. Eu já estou caminhando para o final aqui da minha exposição. O David Koyzis, nesse livro, que você tem que comprar, você tem que ler, né? Eu li ele 2 vezes. De tão bom que é, mas também de tão desafiador que é. Para você entender certas coisas, tem que ler de novo. Ele é muito bom. O Koyzis, ele diz o seguinte, por isso que eu estou chamando a atenção desse ponto da ideologia. O que ele diz? Como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima do resto da criação e fazendo com que esta orbite em torno daquele elemento. Ou seja, ele escolhe um elemento da criação de Deus e o eleva à categoria de Deus, com D minúsculo, daquilo que vai explicar todas as outras coisas. Então, o ideólogo é aquele que pega um ponto da criação e coloca lá, não, isso aqui explica tudo, isso aqui explica a sociedade, isso aqui explica a vida, isso aqui explica tudo. O que ele está fazendo? Um ato de idolatria. Ele está idolatrando aquele pedacinho da criação que não é Deus, mas foi criado por Deus, e elevando aquilo a uma categoria de Deus. Continuando aqui, a ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal, real ou imaginário, que há no mundo. Então, qual é o mal, por exemplo, que o marxismo de Marx, aquele marxismo antigo, se propunha a nos salvar? Era da exploração, da opressão do operariado pela burguesia. Qual é a proposta redentiva da ideologia de Karl Marx? Era você estabelecer a luta de classes para estabelecer posteriormente o Estado socialista pleno, depois o Estado comunista, que ia dar fim a esse grande mal, que é quase que uma corruptela da queda, Qual é a grande queda na teologia marxista? É a propriedade privada, é a exploração do operário pelo burguês. Isso é o que Marx pensava, isso é religião. Então veja como isso foi elevado a uma categoria. Você tem uma noção muito clara de queda, de redenção, de quem são os redentores dessa história toda e onde vai dar o fim dessa história no paraíso terrestre marxista. É isso que o Koyzis está mostrando. Toda ideologia tem esse problema. E cabe a nós identificarmos, portanto, quem é o ídolo por trás daquela ideologia. Então, quando ele dedica um capítulo inteiro ao conservadorismo político, e ele mostra que pode existir no conservadorismo essa mácula, essa mancha de um ídolo por trás ali de tudo que a gente viu. Ele diz, como o conservadorismo, ou seja, a cosmovisão cristã, nos conclama a admitir que a tradição tem seu lugar e repudia quem ingenuamente crê que é impossível abrir mão dela. Ou seja, joia, ponto para o conservadorismo. Mas depois, mais ao final do livro, lá na página 300 não botei aí, desculpa. Lá para o final do livro, essa primeira parte é do início do livro. No final do livro, quando ele está fechando ali o argumento, ele diz o seguinte: ao contrário do conservadorismo, todavia, ou seja, a cosmovisão cristã, não contempla uma subserviência inerte à tradição, mas reconhece que as tradições são formações humanas sujeitas à mácula do pecado. Ou seja, a doutrina da queda, do pecado original, tem que estar presente quando um cristão vai se referir às tradições. Ou seja, não é toda e qualquer tradição que o conservador cristão tem que conservar, porque elas estão manchadas pela queda. Então, como é que a gente pode, de certa forma, ser parte da ação redentiva desse problema da queda naquela tradição? Que reformas a gente pode operar no sentido de que aquela tradição glorifique a Deus e pelo menos alguns efeitos da queda não sejam vistos na presente era? Por completo não vai dar, só quando Jesus voltar, mas dentro do possível o cristão trabalha com essa perspectiva.
Então veja, esse é o grande alerta que o Coises faz. Se o conservadorismo é uma ideologia, a gente tem que identificar qual é o ídolo dela, não é verdade? E temos que submeter os pressupostos, os princípios conservadores a algo que transcende as ideologias, que é o quê? A visão cristã de mundo. Esse é o grande alerta do livro, é o grande spoiler e resumo do livro do Coises, tá? Mas você tem que ler para saber os argumentos dele. Vamos avançar? Deixa eu trazer Kuyper de novo para a discussão, né? Da soberania das esferas. Um outro ponto, a gente já viu que o Kuyper dialogou muito, né, com alguns princípios conservadores, mas a gente vê como uma visão cristã de sociedade, de mundo, ela oferece algo mais do que a mera tradição conservadora. Então, o Coises aqui trabalha com o Kuyper e com o Doivert, né, que o Andrew disse que eu sou especialista no assunto. Estou começando a conhecer o Doivert agora. Mas aqui ele traz Kuyper de novo para a discussão. Então veja como o Kuyper enxergava a sociedade, e depois a gente vai ver como ele enxergava o Estado, coisas que os conservadores têm alguma dificuldade de enxergar. Ele diz que o principal pressuposto kuyperiano, ou seja, da doutrina de Kuyper, da cosmovisão cristã, na escola kuyperiana, é que a sociedade é pluriforme, ou seja, ela é formada de uma pluralidade de gente, de gosto, de ações, de dons, formada por uma variedade de agentes responsáveis, tanto comunais como individuais, cujos âmbitos legítimos de atividade se fundamentam imediatamente aonde? Na soberania maior de Deus. Então veja, a gente tem que considerar que Deus está no topo, e Deus é o regente de todas aquelas pequenas esferas de soberania, do Estado, da escola, da igreja, da família. Deus está aqui. Isso é necessariamente conservador? Não, isso é cristão. Ponto. Isso é cristão. Conservadores normalmente levam em conta a importância da transcendência, mas necessariamente um conservador tem que ser um cristão convicto, bíblico? Não. Não. E a visão cristã de mundo, ela vai além do conservadorismo, e além aqui é coisa boa, quando ela estabelece a soberania absoluta de Deus e da lei moral de Deus sobre todas as outras esferas da criação, seja a escola, seja a família, seja a igreja e tudo mais. Desculpa, foi na próxima aqui que eu botei as duas citações das páginas, né? O que é o Estado, portanto, na visão cristã de mundo? Isso é um ponto que eu tive que escolher, tive que deixar de lado vários outros, mas só para vocês terem uma ideia de como a cosmovisão cristã, ela oferece respostas que o simples conservadorismo puro não consegue oferecer. Então veja, o que Coises diz no início do livro, lá quando ele trata do conservadorismo. O conservadorismo nada oferece em termos de uma visão coerente do Estado como uma comunidade especializada, diferenciada dentro da sociedade humana. Ou seja, ele percebe aí uma lacuna no que os conservadores têm a dizer a respeito dessa entidade chamada Estado. Ele percebe uma lacuna. Não estou aqui dizendo que você tem que concordar ou discordar dele, talvez alguns conservadores discordem do Coises, mas só estou alertando para o fato de que ele detectou uma possível lacuna no chamado conservadorismo. E lá no final do livro, ele mostra como a visão cristã de mundo fala de maneira plena, completa, sobre o que é o Estado. E ele usa o Doivert para isso, né? Ele diz o seguinte, lá na página 301, a justiça é uma qualidade que define o Estado e fundamenta sua autoridade política peculiar. Sob a influência das ideologias, no entanto, o Estado pode formar uma ideia errônea do seu mandato e cumprir sua missão jural de forma gravemente distorcida. Ou seja, quando ele perde a noção de que ele é submisso a Deus, que ele é só uma esfera dentro de outras esferas soberanas, como a escola, a família, a igreja, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba se colocando na condição de Deus. É por isso que o cristão tem que sempre se mover contra a idolatria do Estado, que é o título do livro do Franklin Ferreira, contra o Estado grande, contra o Estado sem freios. O cristão deve tomar muito cuidado quando ele passa a exigir do Estado certas proteções
e certas ações que, na verdade, ele deveria realizar. Uma das terríveis consequências de um Estado totalitário é você esvaziar esses pequenos agrupamentos humanos, como a igreja e a família, da sua generosidade, da sua benevolência, da sua caridade. Por quê? Não, o Estado tem que cuidar dos pobres. Não, é o Estado que tem que prover tal coisa. Quem disse isso? Ao longo da história, da tradição, sempre foram os agrupamentos menores. Sempre foi a igreja que cuidou dos pobres. Sempre foi a família que cuidou de si. Nunca o pessoal diz, não, vamos apelar ao Estado para que isso aconteça, para que eles recebam uma bolsa, recebam um benefício, recebam não sei o quê. Não, isso é uma visão totalitária de um Estado inchado, de um Estado grande, que vai rompendo o tecido social aos pouquinhos, desagregando essas pequenas comunidades e acaba se tornando o quê? Um Deus, alguém acima das outras esferas. E a cosmovisão cristã repudia isso. O Estado é mais uma entre várias esferas criadas por Deus. É o último agora? Graças a Deus. Já passei 5 minutos aqui do tempo. Mas conclusões então. Então, você vê que a resposta não foi fácil, né? Todo cristão é um conservador? A resposta não é simples. Eu creio que todo cristão deveria levar muito em conta o que nós chamamos aqui de disposição de conservar. Eu creio que ele deve olhar com muito carinho para o que nós chamamos aqui de tradição. Eu creio que ele deve pensar muito e refletir muito a respeito dessa postura que se esmera, se esforça por conservar aquilo que nos foi legado pelo passado e pensar nas possíveis reformas de maneira prudente, de maneira local. Eu creio que o cristão deve privilegiar as suas comunidades locais. Por isso que a igreja local é algo tão precioso ao cristianismo. Por isso que agrupamentos menores, como a família, são preciosos para o cristão. Isso tudo o conservador assinaria embaixo junto com a gente. Porém, como nós podemos ver aqui também, espero que eu tenha me feito entender, o conservadorismo não responde a tudo. Sai daqui. Pela sua atitude. Quando nós falamos de uma postura política conservadora, nós podemos correr o risco de abraçar uma ideologia. E aí todos os alertas que nós demos aqui a respeito disso merecem ser ouvidos também pelo cristão. O que você faz com tudo isso? Bom, comece a ler e a aprender sobre o que é cosmovisão cristã. O que o cristianismo, como cosmovisão, fala a respeito da política e como ela oferece críticas construtivas, não só para o conservadorismo, mas, por exemplo, para a democracia, para o nacionalismo, para outras tantas ideologias. Então, somos conservadores? Certo lado, sim. Por outro, não. Então, a resposta talvez não tenha sido tudo que você esperava ouvir. Eu não posso bater o martelo aqui, a Bíblia me impede de fazer isso. Não, o cristianismo é igual a conservadorismo. Não, eu não posso fazer isso de maneira nenhuma. Todo conservador tem que ser cristão? Também não posso dizer isso. Mas todo cristão deveria estar muito atento e considerar com muito carinho aquilo que os conservadores estão a dizer e dialogar com eles, como Kuyper fez, à luz de uma cosmovisão que transcende, que está além, que é superior ao que nós chamamos de conservadorismo. Desculpem o tempo excedido, eu agradeço a atenção dos irmãos.